Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos fazer agora uma super revisão focado para o concurso da FUTEL, tá certo? Muita coisa importante, muita coisa bacana. Vamos trabalhar muitas questões agora sobre alguns assuntos que são muito importantes para você, tá certo? Eu vou fazer em dois momentos. Essa primeira aula eu vou falar da parte da matemática, dos tópicos da matemática que você precisa levar para a prova. E na segunda aula a gente vai falar sobre raciocínio lógico, tá certo? Então vamos lá. Então se organize e vamos começar aqui as nossas questões firme e forte, beleza? Vamos começar aqui com a nossa primeira questão sobre estatística, tá? E vamos recordando aqui alguns conceitos importantes ao longo das questões, tá certo? Então vamos começar aqui. Vamos começar com essa primeira questão que vai falar assim: a média aritmética simples das idades de 4 pessoas. Então nós temos essa primeira informação aqui, as idades de 4 pessoas, é de 24 anos. Então perceba que aqui o problema ele já fornece aqui a média para a gente. Então já foi dado essa média. Continuando. Sabendo-se que, com base na idade da pessoa mais nova do grupo, as demais têm 2, 9 e 13 anos a mais. Então isso aqui é a informação que vai decidir o nosso problema. Aí continuando, a pessoa com maior idade, então a pessoa com maior idade do grupo tem, então é o cálculo que a gente vai ter que fazer. Então vamos lá. Primeiramente, vamos organizar aqui a nossa primeira informação. O problema fala que a média das idades de 4 pessoas é de 24 anos, certo? Então vamos colocar assim, a idade da pessoa 1 mais a idade da pessoa 2 mais a idade da pessoa 3 mais a idade da pessoa 4. Então nós pegamos tudo aqui, aí nós vamos dividir pela quantidade de pessoas, que é 4. Então a gente fez o cálculo aqui da média, que é a fórmula que você conhece. Essa média, o problema fala que é 24 anos, tá certo? Então agora nós vamos pegar esse 4 aqui e nós vamos passar multiplicando. Então nós vamos ter o seguinte: x1 mais x2 mais x3 mais x4, isso é igual a 4, que multiplica 24, tá certo? Logo nós vamos chegar na seguinte relação, que x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso é igual. Quando você faz essa conta, você acha que 96. Então nós chegamos aqui nessa equação e que daqui a pouco a gente acaba utilizando ela novamente, tá certo? Vamos pegar agora a próxima informação. O problema fala assim: sabendo-se que com base na idade da pessoa mais nova do grupo, certo? Vamos supor que a pessoa mais nova, então vamos pôr aqui, vamos supor que a pessoa mais nova seja x1, por exemplo. Então vamos supor que a idade mais nova seja x1. Então, vamos chamar aqui, vamos colocar que a sua idade seja t anos. Vamos supor que essa primeira pessoa tenha t anos, por exemplo, tá certo? Aí, o problema continua falando assim: as demais pessoas, então, têm 2, 9 e 13 anos a mais. Então, vamos pensar assim, o x2, por exemplo, ela vai ter t mais 2 anos. A terceira pessoa, ela tem t mais 9. E a quarta pessoa, ela vai ter t mais 13, correto? E aí nós vamos pegar então essa informação, tá? A idade de cada um, e nós vamos voltar aqui nessa equação. E aí no lugar do x1 a gente coloca o seu valor, no lugar do x2 a gente coloca o seu valor,
x3 e x4. Então vamos lá. No lugar do x1, nós vamos colocar t mais. No lugar do x2, t mais o 2 mais. No lugar do x3, nós vamos colocar t mais o 9. No lugar do x4, a gente coloca t mais 13. Tudo isso vai ser igual a 96, correto? Maravilha. Bom, o que acontece? Aí, feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trazer para cá, por exemplo, e aí nós temos aqui, ó, quantos t's nós temos? Nós temos 4. Então você coloca 4t, aí nós vamos somar aqui, ó, o 2 com 9 é 11, com 13 é 24, então vai ficar mais 24, isso é igual a 96, logo nós temos que 4t é igual a 96 menos 24, 4t é igual, quando você faz 96 menos 24, você acha 72. Pega o 4 que está multiplicando e passa dividindo. 72 sobre 4. Quando você divide 72 por 4, você vai achar 18. Então, 18 anos. Com isso, nós achamos a idade da pessoa mais nova. Só que o problema pergunta o seguinte: a pessoa com maior idade é... E aí a pessoa mais velha é o x4, né? O x4 que é t mais 13. Então, essa pessoa, ela tem o t é 18 mais 13, vai ser 31 anos. Então, a pessoa mais velha, ela possui 31 anos e diante das nossas alternativas, bate exatamente aqui com a letra D, tá certo? Então chegamos aí nessa primeira informação, resolvemos a primeira questão sobre média, tá certo? Dentro de estatística. Então vamos lá, vamos continuar, vamos pegar a nossa segunda questão. A segunda questão é também de estatística, mas ela envolve aqui um pouco a parte de porcentagem. Então vamos lá, o problema fala assim: o dono de uma loja deseja colocar um de seus produtos em promoção. Para estabelecer um desconto, ele fez uma pesquisa de preço nas 5 principais lojas concorrentes. A tabela abaixo apresenta os valores do produto em cada um dos estabelecimentos pesquisados. Então nós temos aí, né, de A a E, por exemplo. Aí já a gente volta nessa informação. Aí o problema fala assim: o comerciante deseja que o preço do seu produto seja 25% menor do que a média dos preços dos concorrentes. Nessas condições, o produto deverá custar, beleza. Então, o primeiro passo é a gente calcular essa média aqui, ó. Então, vamos lá, nós vamos pegar aqui, ó, 53 mais 44 mais 52 mais 49 mais 42. Tudo isso dividido por 5, correto? Bom, fazendo toda essa conta, aqui de cima você vai achar 240 dividido por 5. E quando você divide 240 por 5, você acha R$48. Então, a média dos concorrentes é R$48. O problema fala que ele quer pegar o valor dessa média e cobrar no seu produto 25% mais barato. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo: 25% de 48. Nós temos que fazer essa conta aqui. Então, você vai ter 25% é 25 sobre 100 vezes 48. Então, você precisa lembrar que o DE aqui na matemática é sempre
multiplicação, certo? Multiplicação. Aí, o que acontece? Aqui, ó, eu posso simplificar por 25, você vai achar 1/4 vezes 48, e quando você divide 48 por 4, você vai achar 12, certo? R$12. 25% de 48 é 12. Só que aí, o que acontece? Esses R$12 vai ser mais barato. Então, nós vamos pegar aqui a média, que é 48, e nós vamos abater 12. Então, você vai achar R$36, que é justamente o valor do produto que vai ser vendido. E aí, no caso, a resposta ficou com a letra C. Tá certo? Beleza? Então, fizemos essa outra questão aqui de média, envolvendo aí a parte de porcentagem junto, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar agora essa próxima questão aqui. Vamos falando agora, uma questão que vai entrando na parte de probabilidade. E a questão, ela vai falar o seguinte. Um lote contendo 100 componentes foi testado por 1000 horas. Nesse período, quatro componentes falharam. A partir das informações anteriores, assinale a opção que corresponde à taxa de falha do teste em questão. Então, nós vamos começar a pensar assim. É como se você pensasse assim, ó. Na probabilidade, você tem, por exemplo, o que chamamos de espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto formado por todas as nossas possibilidades, que no caso aqui nós temos 100 componentes. É o nosso total. E nós temos também, por exemplo, o evento. Quando a gente fala em evento, nós estamos falando em um subconjunto do espaço amostral. Certo? Estamos falando de um subconjunto do espaço amostral, que aqui no caso vai ser o 4 componentes. Então, a probabilidade desse evento nada mais é que 4 sobre 100, correto? E como pelas alternativas o problema quer em porcentagem, o resultado final aqui já é 4%. Toda vez que você encontrar uma fração onde o denominador é 100, automaticamente você já estará tendo em mãos uma porcentagem, correto? Então, uma questão mais tranquila, resposta que nós ficamos com a letra C, tá certo? Então, é outro assunto que é muito importante que você domine, tá? Vamos continuar aqui, vamos pegar a próxima, que também é de probabilidade, que vai falar o seguinte. Uma determinada pesquisa foi realizada com 200 pessoas sobre a preferência de marcas de chocolate em pó. Sabe-se que cada pessoa só poderia escolher um único achocolatado como resposta. Os resultados foram os seguintes. Nós temos aqui, ó, todos esses casos. Choconinho 73, Achocoló 33, Cacau Power 34, Amore Choco 60. Escolhendo-se ao acaso uma das pessoas pesquisadas, a probabilidade da sua marca preferida ser Choconinho ou Achocoló. Bom, aqui nós temos um ou aqui, ó. Tá vendo? Esse ou aqui significa união, certo? Então, esse ou aqui significa união. Beleza. O que acontece? Dentro da probabilidade tem uma fórmula específica quando isso acontece. Você vai ter assim, ó, a probabilidade de acontecer o evento A, união, evento B, que você pode ler como sendo ou, né? Por exemplo, a probabilidade de A ou B. Isso nada mais é que a probabilidade de A
mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção, certo? Bom, então essa fórmula existe. Lembrando mais uma vez que a probabilidade de um determinado evento, até vou colocar assim, ó, nada mais é que o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos, do espaço amostral. Então, a probabilidade é sempre essa relação que você vai se preocupar, tá certo? É o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Mas aí, vamos lá. Então, vamos utilizar essa relação. Toda vez que aparecer o ou assim, como aconteceu, você vai lembrar dessa fórmula aqui. A intersecção aqui, eu sei que é zero. Por quê? O evento A, porque o problema fala aqui, ó, escolhendo-se ao acaso a marca preferida Choconinho ou a Chocoló. Tá vendo aqui, ó? Então, são as duas marcas. Choconinho, que é 73, a Chocoló, que é 33. Né? Aqui eu estou colocando zero porque é a intersecção. Será que tem ali, por exemplo, uma marca de chocolate que tem as duas marcas juntas? Isso não existe. Então, o que acontece? A intersecção é vazio, então a gente vai fazer o cálculo aqui separadamente. O que é a probabilidade A? Aqui, ó, o nosso espaço amostral, o problema já forneceu. Vai ser o 200, certo? Igual tá aqui em cima, ó. O espaço amostral é 200, que é o total da nossa população, né? É o total de possibilidades. Então, o que acontece? Aqui nós temos o evento A. Eu vou chamar aqui, ó, só para ficar mais organizado. O evento A é referente ao Choconinho. E nós temos o evento B, que vai ser referente ao Achocoló. Achocoló, certo? Então vamos lá. O que acontece? Probabilidade do evento A. O Choconinho tem 73 elementos. Então você coloca 73 dividido por 200, que é o seu espaço amostral. Lembrando aqui da fórmula, ó, certo? Aí você faz mais a probabilidade do evento B, que é o Achocoló. Então nós temos 33 elementos dividido por 200, que é o seu espaço amostral. Aí aqui nós temos uma soma de frações com denominadores iguais. Então você vai somar em cima, que vai dar 106, e a parte de baixo você mantém. Só que agora eu posso simplificar por 2. Se você simplificar, você vai achar 53 sobre 100. Aí as alternativas, elas se encontram em porcentagem. E aí veja que nós já caímos aqui numa fração onde o denominador é 100. Então, nesse caso, o resultado final fica sendo 53%. Aí você vem aqui e marca a alternativa B, tá certo? Então fizemos mais essa questão aí de probabilidade. Cuidado com essa situação aqui do ou, tá? Maravilha. Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos para a teoria dos conjuntos, certo? Tem algumas questões importantes para a gente trabalhar. Vamos começar com a questão de número 5. A questão fala assim: uma empresa fez uma pesquisa com seus funcionários para saber sobre as vacinas que tinham tomado recentemente. Dos 1.000 funcionários consultados, a pesquisa revelou que... Aí nós temos todas as informações. Mas vamos para a pergunta, depois a gente volta preenchendo o nosso diagrama.
O número de funcionários que tomou 2 ou mais vacinas. 2 ou mais. Vamos lá. São 3 vacinas. Nós temos Covid, nós temos influenza e nós temos hepatite. Então, a gente vai fazer um diagrama com 3 conjuntos. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui o primeiro conjunto, por exemplo, o segundo conjunto e o terceiro conjunto, certo? Aí, esses conjuntos aqui, ó, eles estão inseridos no conjunto universo. Beleza. E aí, cada conjunto referente a um tipo de vacina. O primeiro, Covid. Então, eu vou colocar aqui, ó, Covid, certo? O segundo, influenza, vou colocar aqui. E o terceiro, hepatite. Então, tá aqui, ó, hepatite, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de questão, você vai começar, né, sempre pela intersecção dos 3. O problema fala aqui, ó, que 20 pessoas tomaram as 3 vacinas. Então, você vem aqui e coloca 20, correto? Depois, ele fala que 100 pessoas tomaram a influenza e hepatite, tá? Então, vamos lá. 100 pessoas, influenza e hepatite. É esse setor aqui, ó. Só que esse setor já tem 20. Para 100 está faltando 80. Então, você vem aqui e completa apenas com o que está faltando para 100. 80, certo? A outra informação é que 150 pessoas tomaram a primeira dose do Covid e hepatite. Entendeu? 150. Cadê aqui? Covid e hepatite. Covid e hepatite está aqui, ó. É esse setor aqui. Se é 150 já tem 20, então tá faltando aqui, ó, 130 para 150, correto? E tá faltando aqui mais uma informação, ó. 200 pessoas tomaram a primeira dose de Covid e influenza. Cadê aqui, ó? Covid e influenza, lá dentro já tem 20, se são 200, está faltando 180 pessoas, tá? Bom, se você estiver atento, você vai perceber que essa questão aqui, nós não precisamos preencher o diagrama completamente. Por quê? Qual foi a pergunta do problema? Ó, o número de funcionários que tomou 2 ou mais vacinas, né? A pessoa tem que ter tomado 2, certo? Aí ela pode ter tomado as 3, porque é ou mais. Então, o que acontece? Quem tomou 2 vacinas? Nós temos ali, ó, o 130, nós temos o 80 e nós temos o 120. Então, nós vamos somar, ó, 130 mais 180 mais 80. Aí, nesse caso, nós vamos considerar os 20. Porque o problema deixou claro. Ele fala aqui, ó, o número de funcionários que tomou 2 ou mais. Então, sendo assim, quanto que dá essa conta? Aqui vai ficar 100, 280, 380, 410. Então, do total de 1.000 pessoas, que é toda a nossa população aqui, né? É o nosso conjunto universo, tá? 410 pessoas tomaram 2 ou mais vacinas. Então, a resposta final aqui fica sendo a letra A, tá certo? Então, é uma questão que nós não precisamos preencher o diagrama todo. Fica atento que às vezes isso acontece e, em se tratando de prova, de concurso, o seu tempo ele é muito precioso, tá certo? Beleza? Então, muito bem. Então, vamos pegando aqui a próxima questão. A próxima questão vai ser o seguinte, vamos lá. É uma questão também de problemas de conjuntos, mas ela é menor. Então, o problema fala assim: em uma empresa na qual trabalham 116 pessoas, sabe-se que nós temos aqui as informações. 72 têm ensino médio, 64 sabem Excel, 35 têm ensino médio e sabem usar o Excel. Então, as duas coisas. O número de funcionários dessa empresa que não tem ensino médio e não sabe usar Excel. Bom, então nós temos, né, duas informações. Nós temos o ensino médio e usar Excel.
Então, nós vamos montar um diagrama com dois conjuntos. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui assim, para a gente ter uma ideia, os dois conjuntos, e aí ambos inseridos no conjunto universo. E aí aqui o primeiro é ensino médio, o segundo é Excel, tá certo? Então vamos lá. Problema de conjunto, você vai começar pelo centro, pela intersecção. Nesse caso, aqui nós temos, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, aqui nós temos 35. Então você vem aqui e coloca 35, que foi a informação que o problema deu. Aí nós temos uma população com 116 pessoas, vamos colocar aqui. E agora nós temos ali, ó, 64 sabem usar o Excel. Quando você pega todo esse conjunto aqui do Excel, já temos 35. Então você tem que fazer 64 menos 35. Quando você faz essa diferença, você vai achar 29. E aí eu já quero te perguntar, quem são essas 29 pessoas? São aquelas pessoas que utilizam, são aquelas pessoas que sabem apenas Excel. Não tem ensino médio, sabem apenas Excel. A outra informação é que 72 têm ensino médio. Quando você olha o conjunto formado pela galera que tem ensino médio, já tem 35 pessoas lá dentro. Então você vai fazer 72 menos 35, correto? E quando você faz essa diferença, você acha 37, correto? 37 aqui então são aquelas pessoas que apenas têm o ensino médio, correto? Beleza. Preenchemos o nosso diagrama. O problema pergunta esse pessoal que fica aqui do lado de fora. Porque ele quer saber aqui, ó, o número de funcionários da empresa que não tem ensino médio e não sabem usar o Excel. Então, o que acontece? Nós temos que somar todas as partes do nosso diagrama e igualar a 116. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 37 mais 35 mais 29 mais o x, tudo isso é igual a 116. Quanto que dá toda essa soma aqui? 37 mais 35 mais 29. Isso aí vai dar 101. 101 mais x, que é igual a 116. Passa o 101 para o outro lado. X é 116 menos 101. Nós vamos concluir que x é igual a 15. Ou seja, das 116 pessoas, 115 pessoas não têm o ensino médio e não sabem usar o Excel. Então a resposta aqui fica sendo a letra C. Tá certo? Maravilha. Então cuidado com como que você resolve aí essa parte de problemas de conjuntos. Tá certo? É muito importante que você pegue essa manha. Maravilha. Vamos continuar aqui. Vamos pegar a próxima questão. Bom, vamos lá. Aqui no caso, nós temos que analisar uma questão sobre divisibilidade. Então vamos começar aqui o nosso processo. A questão fala assim: 3 peças de madeira têm comprimento, uma tem 60 centímetros, a outra 72, a outra 84. Para um determinado projeto, é necessário cortá-los em pedaços menores, cujo comprimento sejam iguais e dados por um número inteiro em centímetros. O menor número possível de pedaços cortados. Então, é uma questão aqui, né, se a gente interpretar o problema, você vai ver que se trata do máximo divisor comum, certo? Então, qual que é o máximo que a gente vai poder cortar?
se você parar para imaginar o seguinte, quando o problema fala assim, ó, quer ver? Cujo comprimento sejam iguais e dados por um número inteiro em centímetros. O menor número possível de pedaços, né? Então, assim, qual que é o menor número possível de pedaços? Para eu cortar o menor número possível de pedaços, eu tenho que ter os maiores pedaços, vamos pensar assim. Então, é máximo divisor comum. Então, para você calcular o máximo divisor comum, são 3 etapas que você precisa. A primeira etapa é você fatorar os valores dados. Eu gosto de fatorar separadamente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 60. Vamos fatorar o 60. Vou dividir por 2, eu sei que aqui é 30. Por 2, eu sei que é 15. Por 3, eu sei que é 5. Por 5, aqui é 1. Então, você vai ter aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes o 5, correto? Aí agora você tem aqui o 72. Vamos fatorar o 72. Eu vou pegar aqui, ó, vou dividir por 2, vai dar 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 é 9. Aí eu vou pegar aqui, ó, por 3 é 3. Por 3 é 1. Então isso aqui vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E aí nós temos o 84. Vamos pegar aqui o 84. Você divide por 2, vai dar 42. Por 2 vai dar 21. Agora por 3 é 7. Por 7 é 1. E aí você tem 2 ao quadrado vezes 3 vezes o 7. Tá certo? Maravilha. Chegamos até aqui, aí nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, você fatora como eu fiz. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você identificar os termos que são comuns. Então, por exemplo, o 2, ele é um fator comum, ó, porque ele está em todos os lados, tá vendo? O 2, ele é um fator comum. Nós temos que o 3 também é um fator comum, certo? Tá aqui, ó. Aí, o que o conceito pede? Nós temos que identificar os fatores comuns de menor expoente, certo? De menor. Então, no caso, por exemplo, o 2, nós temos 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Então, o menor é 2 ao quadrado. O outro é o 3. Nós temos 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1. Então, é 3 elevado a 1. Depois que você identificou os fatores comuns, nós vamos fazer o produto. Então, você tem aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. 2 ao quadrado eu sei que é 4, vezes 3 elevado a 1, que é 3. 4 vezes 3 é 12. Beleza. Feito isso, aí nós temos que pegar aqui, ó, e colocar a pergunta do problema. O menor número possível de pedaços cortados. Nós encontramos o máximo divisor comum. Então, nós temos que pegar aqui, ó, as madeiras de 60 centímetros. Se você dividir, ó, 60 por 12, você acha 5. 5 pedaços. 72 por 12, você acha 6 pedaços. E nós temos ali, ó, 84 por 12, se você fizer essa conta, você vai achar 7 pedaços. Então, o total de pedaços vai ser 5 mais 6 mais 7. 11 com 7, 18. 18 é o valor final. E a resposta aqui vai ser letra D. Tá certo? Muito bem. O que eu vou fazer para não ficar muito extenso? Ainda tem um pouco mais de matemática, quer ver? Temos aqui, ó, mais sobre outra questão de divisibilidade. E nós temos análise combinatória, para depois entrar no raciocínio lógico. Então, para não ficar muito extenso, tá? Eu vou finalizar essa aula aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua a lista. Então, eu vou pegar. Eu ia fechar tudo matemática e depois fazer a outra aula só de lógica. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou finalizar essa aula aqui.
Na outra, a gente vai finalizar a parte da matemática e já vai falar um pouco de lógica, tá certo? E aí, então, a terceira aula a gente finaliza as questões de lógica. Então, eu vou finalizar essa aula aqui e até a próxima.